Vamos dar continuidade ao estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte, cujo tema é Enfermagem Espiritual Libertadora. Vamos ver o que é que ele quis dizer com esse tema nesse capítulo. No processo de libertação psíquica dos componentes que constituem a organização somática, após o fenômeno da morte biológica, espíritos há que, por falta de educação mental em relação aos quesitos superiores, se demoram anos e até séculos em lamentáveis fixações que os infelicitam e perturbam, mostrando que, de alguma forma, quando estamos no corpo, nessa organização somática, a falta da nossa educação mental, de fato compreendermos a nossa realidade de espírito, fez que nos fixássemos tanto a determinados condicionamentos que, quando passamos para o lado ou retornamos ao lado verdadeiro da vida, chegamos a demorar anos e até séculos em lamentáveis fixações que os infelicitam e perturbam. É como se passássemos a viver no mundo espiritual, que de fato acontece com o fenômeno biológico da morte, mas o nosso pensamento, a nossa atenção, os nossos hábitos e as nossas tendências permanecem fixadas ainda no plano terreno. Vivendo da matéria somente os fenômenos da sensação, desacostumados às emoções elevadas, apegam-se às impressões perniciosas, negando-se a aceitar a condição de desencarnados, e graças a tal conduta, tombam em estados de alucinação, hibernação e doenças, que são sequelas daquelas que lhes vitimaram o corpo. Então, corroborando com o que a gente falou há pouco, vive-se tanto esse fenômeno da sensação, está tão atrelado a essas coisas da terra e desacostumado com as emoções elevadas do espírito, que frequentemente se apegam a essas impressões. É como se quisessem continuar vinculados às coisas da terra. E, obviamente, a primeira consequência advinda disso é a negação da sua condição de desencarnados. E isso faz com que esses espíritos entrem em estado de perturbação, ou às vezes de hibernação, passando longos períodos, assim como, ainda acreditando encontrar-se na matéria, traz no seu corpo perispiritual as marcas, as sequelas daquelas marcas que lhe vitimaram quando ainda na matéria. Então é como se trouxesse o eco do que o corpo absorveu, ou do que o corpo apresentou e o perispírito absorveu. Então, desde já começamos a perceber que, de fato, nós estamos na carne, mas somos espíritos imortais. E quanto antes nós nos apropriarmos desta realidade e tentarmos levar a nossa vida dentro deste equilíbrio, melhor será para nós o retorno à pátria espiritual, onde compreenderemos que fechamos uma etapa e reiniciamos outra, dando continuidade ao fenômeno da vida. Amor e ódio, renúncia e apego, bondade e mesquinhez constituem mecanismos de libertação ou algemas escravizadoras que caracterizam cada ser após o desenlace físico. Todas essas dualidades, né, todas essas condições, elas vão responder, porque em essência é o que falamos, somos espíritos. Quem sente, quem pensa, quem tem hábitos, quem tem tendências, não é o corpo físico, é o espírito imortal. Sendo assim, passando para o lado da vida sem a matéria, essas relações, amor e ódio, renúncia e apego, bondade e mesquinhez, serão os nossos mecanismos de libertação, ou, por outro lado, será as nossas algemas escravizadoras que vai nos falar dessa realidade do nosso desenlace. A grande maioria das criaturas
embora informada das valiosas lições do espiritualismo, vive, não raro, as experiências materialistas que as acompanham, como demoradas fixações a reclamarem genericamente para o mecanismo da desimpregnação, o mesmo tempo em que delas se tornaram dependência. Isso nos leva muito a refletir sobre essa nossa realidade, que apesar de sabermos da realidade de que somos espíritos, nós acabamos vivendo essas experiências materialistas e essas acabam nos acompanhando. E é interessante que ele diz que são fixações que foram durante tanto tempo exercidas que ficam gravadas em nós a tal ponto que o mecanismo da desimpregnação, ou desintoxicar, como queiram, ou mudar o hábito para que passe a viver de fato a vida do espírito, ela vai demorar em tempos proporcionais ao período que a gente passou na Terra se vinculando a essas tendências. Então, o tempo que a gente passou no processo de dependência é praticamente o tempo que passaremos no plano espiritual para superar. E esse período, ele se fará marcado por inúmeras situações. Aqueles que já conscientes buscam pela superação e sofrem, entre aspas, o processo da reeducação, porque reeducar é tirar da zona de conforto. Aqueles outros que ainda, mantendo essas dependências, se voltam para usar pessoas como ponte para a satisfação ainda dos seus desejos, que vamos perceber depois, e ganhará o nome de espíritos obsessores. Enfim, fica para nós esse alerta desde já, para que a gente comece a perceber em que ponto nós nos encontramos aí vivendo essa realidade dessa experiência materialista com total intensidade. Vícios e costumes mórbidos que encarceram nas jaulas das paixões, os que se desentregaram, continuam como necessidades poderosas, exigindo que os seus aficionados busquem o prosseguimento da insânia na vinculação a companheiros terrenos, igualmente descuidados, o que gera obsessões de largo porte. Exatamente o que estávamos falando, que esses vícios e esses costumes mórbidos continuam criando nesses indivíduos que não conseguiram se libertar deste processo uma grande necessidade ainda, ou melhor, é uma falsa necessidade, mas eles trazem. Então, eles precisam dar continuidade a este fenômeno, mas não apresentam mais o corpo físico. Então, acabam se utilizando de companheiros terrenos. E quando se fala companheiros aqui, não são apenas de amigos, mas são aqueles que se afinizam em termos de gosto, de tendência, de vivência desequilibrada, o que torna, obviamente, essas pessoas obsidiadas, cercadas por esses espíritos que muitas vezes não tem nem a intenção de prejudicar, mas apenas de usufruir ainda daquilo que ele acredita ser necessário. Outro sim, se não ocorrer essa ligação parasitária, só o tempo, largo ou breve, conforme maior ou menor envolvimento da vítima, logra desagregar as partículas morbíficas que penetram o perispírito e nele se instalam, produzindo o prolongamento da desdita. Ou seja, ainda assim, mesmo não fazendo por onde, não havendo essa ligação, ainda assim ele passará por este período de descontinuidade, de desimpregnar-se desses fenômenos que o acometem e que o acometeram. E compreensível que as realizações e construções mentais do amor e da caridade, da sabedoria e da abnegação produzam desintoxicação do psicossoma. De imediato, liberando o espírito dos despojos nos quais nenhum liame mantém as vísceras aos centros geradores de vida, assim facultando atingir as esferas de paz e de renovação. Conquista natural, essa decorrente dos esforços empreendidos durante a vilegiatura reencarnacionista.
Então, essas construções mentais do amor, da caridade, da sabedoria, da abnegação, façam com que comecemos a experimentar essas emoções superiores. E isso, de alguma forma, vai nos desatrelando, desintoxicando o psicossoma, essa ligação psiquismo-corpo, liberando o espírito desses despojos nos quais nenhum liame mantém as vísceras aos centros geradores de vida. Então, é ter a consciência, é tornar-se o mais lúcido dentro das nossas possibilidades. Compreender que, naquele momento em que nos encontramos, que é encerrado o ciclo reencarnatório daquela atual encarnação, nós agora devemos dar continuidade ao nosso processo de vida como espírito, agradecendo a estrutura, o corpo físico que nos abrigou na Terra e que nos proporcionou a experiência, mas ainda assim dar continuidade, porque sabendo que a vida estua em todos os níveis e não ficarmos ali atrelados, porque caso queiramos permanecer, muitos vão sofrer essa ligação ainda com o corpo e vão passar a sentir todas as transformações da matéria no período de decomposição orgânica. Todos os fenômenos de qualquer natureza estão no contexto das leis naturais, mesmo quando ignoradas as suas gêneses. O Espiritismo vem demonstrar pela mediunidade a existência do mundo parafísico, tão real ou mais do que o transitório do mundo material, sendo este, em última análise, efeito daquele que é o causal, o verdadeiro, portanto. Então, todos esses fenômenos, eles estão atrelados no contexto das leis naturais. Lembramos o Livro dos Espíritos, se não nos falha a memória, a questão 614, falando que a lei natural é a lei de Deus. Ela é a única que indica o que o homem deve e não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, todos esses fenômenos estão contidos na lei natural. E o Espiritismo vem, pela mediunidade, demonstrar essa existência desse mundo parafísico, que, na verdade, o mundo dos espíritos é um mundo real, porque é um mundo primitivo. Então, na hora em que essa mediunidade ela abre esse horizonte, a morte ela desaparece. Porque, afinal de contas, passamos a perceber que o mundo de origem, de fato, é o mundo dos espíritos. E que esse é apenas mais uma experiência transitória para a aquisição do conhecimento e das virtudes. Constatada que a sociedade, além do túmulo, é constituída por seres inteligentes que vivem as experiências evolutivas, reencarnando e desencarnando, até a perfeição relativa, que a todos nos está destinada. O Espiritismo propicia, pelo intercâmbio mediúnico, a psicoterapia desalienante em favor dos enfermos espirituais, que se demoram nos círculos mais grosseiros da erraticidade, recebendo os espíritos, a ajuda e a orientação dos homens. É importante essa colocação de Manuel Filomeno, em especial para aqueles nossos irmãos que, ainda atrelado à letra que mata, ao invés de buscar o espírito que vivifica, fala de que nas reuniões mediúnicas se busca por quimeras sobre o futuro, sobre determinadas situações da matéria. E aqui ele deixa muito claro que o espiritismo propicia, pelo intercâmbio mediúnico, um processo de psicoterapia desalienante em favor desses indivíduos que se encontram sem o corpo físico, mas permanecem, obviamente, vivos, tendo as suas dores, suas tendências, suas necessidades, e que se demoram nesses círculos mais grosseiros da erraticidade. Então, como que meio, entre aspas, ou aparentemente desamparados, eles vivem de alguma forma mais aqui do que lá. Por que estamos falando isso? Porque Deus não desampara ninguém. Há trabalhadores da espiritualidade que buscam auxiliá-los, mas eles estão tão atrelados ainda à realidade da Terra que é mais fácil eles receberem a orientação diretamente dos encarnados, auxiliados do outro lado por os espíritos nobres que buscam, nesse trabalho de uma enfermagem, auxiliá-los.
Esse é o grande objetivo da mediunidade. De, apesar de, na sua consequência, falar da imortalidade do ser, tem e visa, acima de tudo, o auxílio a esses irmãos que campeiam no mundo espiritual, desnorteados desta realidade, porque enquanto estavam na Terra, buscaram viver o materialismo, achando que de fato era aquilo que valia. Certamente que antes dessa enfermagem espiritual direta, terapêuticas várias já eram utilizadas nas áreas de socorro da espiritualidade, conforme ainda agora acontece, como falávamos, né? Deus não desampara ninguém. Não é pelo fato de não ter a mediunidade ainda instituída que se deixava de ter o auxílio. A espiritualidade se fazia. No entanto, a partir do momento que é entregue, né, desvendado ou apresentado esse conteúdo, mais fácil se torna por ser uma ferramenta do bem e para o bem. No entanto, vários benefícios defluem desse intercâmbio no convívio, no consolo e auxílio mediúnico aos desencarnados. Então ele vai falar aí desses vários benefícios e aí ele classifica. Proporcionam aos membros do grupo socorrista lições proveitosas para eles mesmos, que antevêm, mediante a experiência de cada comunicante, o que, de acordo com a conduta mantida na Terra, está-lhes reservado quando dissessem as pulsações cardíacas advindo à morte. Os indivíduos que fazem parte da reunião mediúnica passam por esta experiência de socorro, podendo escutar inúmeros relatos de espíritos que, não diferente de nós, transitavam até determinado tempo na Terra, trazendo as mesmas expectativas, as mesmas tendências, e, por conta disso, servindo de um mestre, de um professor, fazendo com que cada um de nós entre em contato com isso, possa avaliar a própria conduta que estamos mantendo na Terra e começar a perceber o que nos aguarda do lado de lá, nos dando a oportunidade para reavaliarmos e refazermos as nossas melhores orientações. Melhor compreensão da lei de causa e efeito no fluxo-refluxo dos acontecimentos. Passamos a compreender e a assistir, através dos relatos, a lei de causa e efeito, o que plantaram e o que agora estão colhendo. Exercício da fraternidade, aprendendo os encarnados a conviver com as dores de quem nem sempre é visto, a fim de mais facilmente auxiliar-se na diminuição dos sofrimentos de todos aqueles que os cercam e são vistos. Então, é um exercício de fraternidade e que se nos amplia, não só a questão com os encarnados, mas acima daqueles também observar nesses que são tidos às vezes como os perseguidores e algozes, irmãos nossos que também trazem sofrimentos e que precisam ser amparados tanto quanto. Então é um exercício de fraternidade peculiar. Porque o perispírito possui o mesmo órgão que o corpo físico, quando ocorre o fenômeno da psicofonia, duas ocorrências se dão. Lembramos que o perispírito, ele é o modelo organizador biológico. Ele apresenta toda essa organização, porque é ele que imprime nas células germinativas, no zigoto, o futuro corpo. Então, exatamente como o perispírito possui esses mesmos órgãos que o corpo físico, quando há o fenômeno do acoplamento fluídico, duas ocorrências se dão. A primeira delas ele classifica durante o acoplamento perispiritual, porque ninguém entra em ninguém, há um acoplamento, uma vinculação fluídica, energética e vibratória. Os desencarnados ajustam a sua organização à do médium e volvem ao contato com aqueles que lhes não registravam a presença, não os ouviam, não os viam. Nessa fase, podem dar expansão aos sentimentos que os atormentava, aliviando-se e, com o atendimento esclarecedor que recebe, modifica-se-lhes o estado íntimo. É a possibilidade de uma catarse, de poder botar para fora aquelas emoções e sentimentos que estavam até então trancafiados. E na hora em que ele encontra um organismo que se lhe apresenta como
um elemento onde ele pode jogar, colocar para fora tudo aquilo que ele trazia, já há aí um processo terapêutico, onde ele coloca para fora toda essa amargura. E, obviamente, que no momento em que ele passa a ouvir o esclarecedor, que vai dar a ele as explicações, falar da realidade, do amor de Deus, que auxilia a todos os filhos, e que a vida não cessa, e que agora ele entra em outra fase, tudo isso vai lhe modificando esse estado íntimo. O segundo item que ele vai classificar, no intercâmbio natural ocorre um choque fluídico, pelo qual as forças anímicas do percipiente rompem-lhes a crosta ideoplástica que os envolve e lhes absorve os vibriões mentais, qual esponja que se encharca, diminuindo-lhes expressivamente a psicosfera negativa que respiram, permitindo-lhes o diálogo, no qual se dão conta da morte, remorrendo, para despertamento posterior em condições lúcidas que propiciam aos mentores conduzi-los a postos, hospitais de socorro ou escolas de aprendizagem, nos quais se capacitam para futuros cometimentos. Esse choque fluídico será um encontro do espírito com o próprio perispírito do médio, do intermediário. Isso faz com que ele chegue a ter um choque, e essas vibrações do médium atingem o espírito, facilitando com que ele saia daquela realidade em que ele estava vivendo. E a partir dali, travando um diálogo, ele vai entrar em contato com a realidade. E é interessante esse termo que Manuel Filomeno usa, há outras obras dele que ele também faz essa abordagem, ele passa pelo processo do remorrer, porque de fato muitos se acham ainda encarnados. E então a sensação de descobrir-se mortos, e falamos entre aspas, porque eles entram num choque muito grande de que são mortos, mas como eu estou morto se eu estou falando e se eu estou sentindo? Então esse fenômeno faz com que ele desperte e entre numa posterior condição lúcida, que tem condições agora os mentores, que estão ali próximos auxiliando, poder levá-lo aonde ele de fato necessita. Ora, alguns postos de socorro, outro a hospitais, dependendo da sua condição, ou até nas escolas de aprendizagem, que são, às vezes, os centros espíritas e tantas outras que são dignas de receber o amparo desses espíritos benfeitores, tornando-se postos de socorro. Tornam-se factíveis cirurgias espirituais. Voltamos para as vantagens que ele fala, né, da realidade da mediunidade. Tornam-se factíveis cirurgias perispirituais, enquanto ocorre a psicofonia ou os processos socorristas mais específicos que visam beneficiar os agrilhoados, as reminiscências carnais, por eles vitalizadas com a mente viciada e com as quais constrói os infortúnios que os ferem. Então, durante o fenômeno da comunicação, o tratamento está sendo feito nesses espíritos, onde são terapêuticas das mais diversas, de acordo com a necessidade de cada um. Homens e espíritos se exercitam na caridade anônima, já que não se dão conta de a quem ajudam ou de quem lhes chega o auxílio. De fato, esse exercício da caridade nós não nos preocupamos quem estamos atendendo. E da mesma forma, eles, por sua vez, não se preocupam com por quem estão sendo atendidos. Vamos vivenciando de alguma maneira, pela própria situação, uma condição de auxílio despreocupados, né, em sermos reconhecidos por aquilo que se faz. Porque em faixas muito baixas do psiquismo, dominado pelas impressões de teor venenoso, muitos desencarnados não conseguem sintonizar com os benfeitores da espiritualidade. E só o diálogo com os encarnados os despertará para uma visão diferente de vida. O que falávamos anteriormente. Às vezes eles estão tão próximos à nossa crosta que ele não consegue enxergar, escutar esses mentores amigos que buscam despertá-los para a realidade do espírito. Então, na medida em que eles travam esse diálogo com o esclarecedor, eles passam a entrar em contato com a verdade e despertam. Aí sim, podendo elevar o pensamento e perceber a presença dos benfeitores. Há quem objete contra essa psicoterapia
ou enfermagem espiritual aos desencarnados. Há quem ache errado, há quem crie na sua mente a figura do demônio ou de que não se deve falar com os mortos. Não há outro objetivo que não auxiliá-lo. E é muito bom sabermos que há esse mecanismo onde podemos aliviar a dor de tantos que se encontram na erraticidade, tendo dificuldades inúmeras. Pessoas respeitáveis sugerem outros métodos de doutrinação em massa ou de técnicas mais sofisticadas, informando que os médiuns de psicofonia, pelos quais se apresentam os enfermos, sofrem muito. Pretendem poupá-los ao constrangimento e à ação fluídica desses comunicantes em desequilíbrio. Ora, para poupar os médiuns, há indivíduos que criticam, que acham que deveria ser feito de outra maneira, como se houvesse algum problema para o médium. E lembramos que, como ele fala, há um suporte da espiritualidade. Vejamos o que ele diz. A mediunidade é, entretanto, instrumento de serviço, que, à luz da doutrina espírita, se transforma em mecanismo de promoção e dignificação moral e espiritual do próprio medianeiro. Quanto mais serve um médium educado nas lides espíritas, mais se aprimora e se felicita com amplas percepções. Então não há aí nenhuma consequência negativa para o médium. Pelo contrário, sofre, entre aspas, mas guardando depois uma grande alegria por ter auxiliado alguém a encontrar a própria lucidez e ao caminho. Então esta dor que tanto falam, ela é extremamente relativa e tem a ver também com o passado e a necessidade do próprio médium, não se tornando regra para que este intermediário sofra de alguma forma a presença dos espíritos. Isso é peculiar de cada um. O intercâmbio com os espíritos infelizes e perversos dos serviços especializados de forma alguma gera prejuízo para o indivíduo portador de mediunidade ou para as suas faculdades. Então, de forma enfática, ele diz que não gera prejuízo. Ao contrário, falo granjear méritos e amigos que o aguardarão reconhecidos posteriormente, quando lhe ocorrer também a desencarnação. Então, criaremos, de alguma forma, laços, porque quem, diante de um grande sofrimento, quando é auxiliado, esquece da mão que lhe foi estendida. De fato, há indivíduos que são ingratos, mas esses são mais as exceções, porque podemos contar em nossas vidas indivíduos que nos auxiliaram e que trazemos, né, o carinho, o reconhecimento, e assim também fazemos com outras pessoas e sabemos que as outras pessoas também guardam. Na realidade do espírito, que é o mundo original e verdadeiro, não seria diferente essa consequência benfazeja. Assim, concluímos este capítulo esclarecendo a realidade do que é a mediunidade e das possibilidades imensas, passando agora a enxergarmos as reuniões mediúnicas e esta ferramenta, de fato, como um socorro, né, como uma enfermagem a esses espíritos que passam por situações como estas. Então, essa enfermagem espiritual libertadora é de grande utilidade e que para nós sirva de um chamado de atenção para vermos como estamos caminhando nessa estrada enquanto na Terra. A todos um grande abraço e até o próximo encontro.